Olá, galerinha do 8º ano. Retornamos para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do melhor componente do mundo, o componente de Geografia, e eu vou prosseguir com as nossas atividades. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 24 e ela tem como objeto de conhecimento os diferentes contextos e os meios, técnico e tecnológico na produção. Detalhamento desse objeto de conhecimento, processos de produção no Brasil, onde é feita a produção, como ocorre a integração da produção, distribuição e circulação, e qual a relação do Brasil na ordem mundial da produção com os Estados Unidos e a China. Processo de produção no estado do Amazonas, como ocorre a produção, distribuição e circulação, e qual a relação com demais estados brasileiros, o modelo Zona Franca de Manaus e o Polo Industrial de Manaus. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar basicamente de produção, integração, circulação e distribuição da produção, tanto no Brasil como também no estado do Amazonas. Então, basicamente, a gente vai compreender como é que se dá essa produção, distribuição e circulação das mercadorias aqui dentro do território brasileiro, olhando também as particularidades aqui do estado do Amazonas a partir da implantação da chamada Zona Franca de Manaus. E para a gente compreender um pouco melhor como é que se dá essa produção, circulação, distribuição da atividade industrial no Brasil, é necessário a gente compreender como foi que se deu o processo de industrialização aqui no nosso país. Por isso, nós vamos começar falando exatamente sobre o processo de industrialização no Brasil e a gente vai ver quais são as principais características. Acompanhe comigo. Olha só, histórico da industrialização aqui no Brasil. Nós costumamos falar que a industrialização no Brasil ela é tardia ou retardatária. Ela foi tardia ou retardatária. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que o processo de industrialização aqui no Brasil, ele começou bem depois em relação às nações desenvolvidas, tá? Para vocês terem uma ideia, a industrialização brasileira, ela se intensificou quase 200 anos depois da primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra. 200 anos depois da primeira Revolução Industrial, é que o Brasil ele começa ali a intensificar o seu processo de industrialização já no século XX, certo? Por isso a gente costuma dizer que a industrialização do Brasil ela foi tardia, tá certo? Ela foi retardatária nesse sentido. Dando continuidade, a gente vai observar que enquanto a Inglaterra vivia ali o auge da sua Revolução Industrial, né, o Brasil ainda estava ali sob o regime colonial e escravista. As primeiras fábricas aqui no Brasil elas só puderam ser abertas com a chegada da família real aqui no Brasil no ano de 1808. Isso porque, turma, havia um pacto colonial que proibia o Brasil de ter indústrias. Então, durante todo o período colonial, basicamente, tá, o Brasil estava impedido de desenvolver atividade industrial para não competir ali com a metrópole, com Portugal. O que aconteceu em 1808 que mudou essa dinâmica? É que a família real ela veio para o Brasil e o Brasil passou a ser um Reino Unido de Portugal e deixou de ser uma colônia. Com a vinda da família real para o Brasil, nós ficamos mais livres para desenvolver aqui a atividade industrial, certo? Bem, nós temos a questão da atividade industrial aqui no Brasil dividida em 4 fases, em 4 momentos. E a gente vai destacar, a partir de agora, cada um desses momentos de desenvolvimento da atividade industrial aqui no nosso país. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos um primeiro momento que vai ali de 1530 a 1808, esse período, como eu já falei para vocês, é o período colonial e as indústrias elas estavam proibidas aqui no Brasil em decorrência do Pacto Colonial. A gente tem um segundo momento do processo de industrialização, que vai de 1808 até 1930. Isso compreende ali a época joanina, que é a época em que a família real vem para o Brasil, o primeiro e segundo reinado
e a primeira república também, certo? Nós temos também, nesse período aqui, a indústria bem incipiente ainda, não tão desenvolvida, tá? E a partir de 1930, até o período de 1956, é que o Brasil vive a sua revolução industrial. É nesse momento que, de fato, o Brasil intensifica o seu processo de industrialização. E aí a gente tem a quarta fase de desenvolvimento da atividade industrial, que vai do período de 1956 até os dias de hoje. Começa lá com Juscelino Kubitschek, tá? Dinamizando a nossa atividade econômica, abrindo ali o país para o capital estrangeiro, para as empresas multinacionais ou transnacionais, principalmente as empresas automobilísticas. E aí a gente tem a entrada do capital estrangeiro dentro desse contexto de um mundo mais globalizado, certo? Bem, outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é o período em que nós tivemos um dos maiores desenvolvimentos da atividade industrial aqui do nosso país, que foi durante o governo de Getúlio Vargas. Então a gente vai compreender a partir desse momento como foi o processo de industrialização nesse momento do nosso país. Acompanhe comigo. Bem, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, certo? Nós temos aqui o Estado investindo mais na abertura de empresas públicas. Então, o Estado, basicamente, criou ali diversas empresas que atuavam, em especial, na chamada indústria pesada ou indústria de base. Professor, o que é essa indústria pesada ou indústria de base? Essa indústria pesada ou indústria de base, basicamente é aquela indústria que produz matéria-prima para as outras indústrias funcionarem, certo? Como, por exemplo, você tem ali uma siderúrgica e ela produz, por exemplo, alumínio, ferro, para que as fábricas de automóveis consigam produzir os carros. Então a indústria de base, ela produz ali aquilo que a indústria vai precisar, as outras indústrias irão precisar para a produção das mercadorias. Então a siderurgia, a geração de energia entraria ali naquilo que a gente define como indústria de base. Dando continuidade, a gente observa que foi justamente nesse período do governo de Getúlio Vargas que a gente tem a criação de diversas empresas estatais, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras, que foram criadas, em especial, na década de 1940, tá bom? Bem, até o final da Segunda Guerra Mundial, esse GM aqui é de Segunda Guerra Mundial, tá? A indústria foi caracterizada como uma indústria substitutivas. Qual é a ideia aqui? O governo, em especial a partir da crise de 29, ele começou a pensar em uma forma de diminuir a dependência econômica da gente em relação às importações. Então, o que ele fez? Ele começou a desenvolver aqui uma indústria que desse conta de produzir aqui no nosso país aquilo que anteriormente nós acabávamos importando de outras regiões do planeta. E com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, isso ficou ainda mais difícil. E aí foi desenvolvida essa política de substituição das importações por produtos produzidos aqui no nosso país, certo? Dando continuidade, a gente observa que o contexto internacional, ele ajudou muito o Brasil nesse processo de industrialização, porque forçou o nosso país a se industrializar, certo? E para instalar essa indústria pesada aqui no nosso país, foi necessário, obviamente, capital estrangeiro, dinheiro vindo de outros países, tá bom? E adivinha qual foi o país que emprestou o dinheiro pra gente? Estados Unidos, tá certo? E aí, turma, a gente tem os Estados Unidos financiando parte desse dinheiro que vai ser utilizado pela atividade industrial aqui no Brasil. E a partir desse momento, a gente vai entender agora como se deu a concentração da indústria aqui no nosso país. E aí eu pergunto de vocês, se vocês sabem o porquê a indústria ficou concentrada na região sudeste do país. Caso vocês ainda não saibam, a maior parte da indústria do nosso país fica concentrada ali na região sudeste em especial, tá certo? Bem, perguntei de vocês se vocês sabem o motivo. Se não sabem, eu vou esclarecer aqui para vocês. Olha só, o motivo da concentração industrial na região sudeste do país está relacionado ainda à herança deixada pela atividade cafeeira nessa região. Então, basicamente, o café, a economia cafeeira, deixou as bases para que a indústria se desenvolvesse na região sudeste do país.
Por isso, a indústria ficou mais concentrada nessa região e não em outra região do país, como o norte e o nordeste, certo? E o que o café, o que a cafeicultura deixou de herança ali na região sudeste que foi aproveitada pela atividade industrial? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. O capital, tá certo? Em parte, o dinheiro que financiou ali as primeiras indústrias veio ali também do capital acumulado ali pela atividade cafeeira, certo? Outro ponto importante, a infraestrutura. O café ele conseguiu produzir na região sudeste uma infraestrutura relativamente boa, com ferrovias, com portos. Então, essa infraestrutura foi utilizada para também escoar os produtos oriundos da atividade industrial. Além disso, o café deixou também os bancos, por exemplo, que também deram esse suporte para o desenvolvimento da atividade industrial na região sudeste do país. Dando continuidade, a gente observa um outro ponto importante, que é a questão da mão de obra qualificada. E quem é essa mão de obra qualificada, professor, que a indústria lá no sudeste vai aproveitar? De imigrantes europeus que vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café. Quero que vocês se lembrem que a Europa já vivenciava há séculos atrás até um intenso processo de industrialização. Então esse imigrante europeu que veio para cá, ele já tinha experiência no trabalho industrial. Então o que aconteceu? A indústria brasileira, né, que estava crescendo e se expandindo no Sudeste, aproveitou essa mão de obra que, de uma certa forma, já era qualificada para o trabalho fabril. Tudo bem? Dando continuidade, a gente observa também a questão da formação de um mercado consumidor, certo? Então, a cafeicultura possibilitou a formação de centros urbanos, possibilitou a formação de uma classe média que vai consumir os produtos industrializados. Então foram esses os motivos que levaram a atividade industrial a ficar concentrada ali na região sudeste do nosso país. Tudo bem? E aqui eu tenho uma mapinha que mostra exatamente essa concentração industrial que nós temos no Brasil. Vamos fazer a leitura do mapa entendendo o que significam aí essas cores. Quanto mais próximo de um tom de amarelo, tá quase amarelo aqui, mais clarinho, tá? Quanto mais próximo desse tom clarinho, perto de um amarelo, a gente tem ali menos atividade, menos indústrias nessa região. Quanto mais perto do tom de vermelho já ali, mais indústrias a gente tem nessa região sinalizada ali num tom mais avermelhado, certo? Então o que a gente observa? Que de fato, estados como São Paulo, Minas Gerais, a região sudeste ali, é a região que concentra a maior parte da atividade produtiva, da atividade industrial aqui no Brasil. E essa concentração, como eu já disse anteriormente, está ligada ali ao desenvolvimento da atividade industrial nessa região, oportunizada ali pela infraestrutura deixada ali pela atividade cafeeira, certo? Agora, a partir desse momento, nós vamos entender como é que se dá essa circulação, a distribuição desses produtos que são produzidos aqui na indústria brasileira, né? Como é que eles circulam pelo nosso território. Acompanhem comigo. Olha só, nós temos aqui os produtos industrializados circulando ali a partir dos meios de transporte, dos modais de transporte. E nós temos diversos modais de transportes aqui no Brasil. Nós temos o transporte hidroviário, nós temos o transporte rodoviário, nós temos o transporte aéreo, nós temos o transporte ferroviário. Então, basicamente, os produtos fabricados, né, produzidos aqui no Brasil, eles circulam utilizando esses meios de transportes, esses modais de transportes, como a gente fala, certo? Tanto o rodoviário, como o ferroviário, o hidroviário e também o aéreo. No caso do transporte aéreo, do transporte marítimo, de uma forma geral, eles são muito utilizados para a exportação dos produtos que são fabricados, que são produzidos aqui no Brasil, certo? Bem, apesar de nós termos esses diferentes modais de transporte, existe um que se tornou prioritário para as autoridades. E esse modelo de transporte que se tornou prioritário, aquele modelo de transporte, aquele modal de transporte, perdão, que vai mover a nossa
economia, a distribuição, a circulação dos produtos, é o transporte rodoviário, certo? Essa priorização do modal rodoviário, ele se deu em decorrência das indústrias automobilísticas que se instalaram aqui. Então, o governo, para estimular essa produção industrial ligada aí à indústria automobilística, ele vai priorizar o transporte rodoviário. Então, nós vamos construir aqui muitas rodovias para que esses produtos que são produzidos, fabricados, em especial na região sudeste do país, eles saiam de lá e cheguem também a outras regiões do Brasil, como, por exemplo, o norte, o nordeste, o centro-oeste e o sul, tá certo? Então, nós priorizamos o transporte rodoviário, que é por onde escoa a maior parte da produção industrial, da produção agrícola e pecuarista aqui do nosso país. Professor, fizemos a escolha certa? Olha, não muito, tá? Isso porque o transporte rodoviário, o modal rodoviário, ele exige muito dinheiro para a construção, é um primeiro ponto, muito dinheiro para a manutenção. Ainda temos uma outra questão. Nós temos um país com um território de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E como conectar pelo modal rodoviário, né, todo esse território que nós temos? As nossas estradas são um exemplo de como isso não deu muito certo. Nós temos aqui muitas rodovias que não são pavimentadas, não tem pavimentação asfáltica, né? Temos muitas rodovias que estão também em condições precárias, o que dificulta a circulação dos nossos produtos, deixa também o preço desses produtos mais caros em decorrência dessa dificuldade de circulação. Outra coisa que é importante a gente destacar é que os caminhões, que são os automóveis mais utilizados ali para transportar mercadorias, eles usam, obviamente, combustíveis fósseis, oriundo do petróleo. E o petróleo, o valor oscila muito, dependendo, obviamente, do contexto internacional. Então, toda vez que o preço do diesel, por exemplo, sobe, isso afeta diretamente o preço dos produtos que nós consumimos. Porque boa parte do valor que a gente paga numa mercadoria, por exemplo, numa maçã, numa banana que a gente compra no supermercado, está ali embutido o custo que as empresas tiveram para, obviamente, deslocar esses produtos de um ponto até outro. Consegue compreender, a partir daí, que esse modal de transporte ele não foi a melhor escolha? Então, professor, qual seria a melhor escolha, o melhor modal de transporte para o nosso país? Não tem só um, porque cada região possui características específicas. Mas o que a gente pode fazer? O que é melhor? Tipo, combinar alguns modais de transporte. No caso da Amazônia, nós temos muitas hidrovias. Então, combinar as hidrovias com o transporte rodoviário, ou as hidrovias, perdão, tá? Combinar as hidrovias com o transporte rodoviário, com o transporte ferroviário. Então, a ideia é que a gente combine esses modais, porque assim a gente diminui os custos com a logística de transporte e a gente consegue também ter produtos mais competitivos, mais baratos, tá certo? Então, nossos produtos também conseguiriam ser mais competitivos no cenário internacional quando a gente trata, por exemplo, das exportações. Deu para compreender? Agora a gente vai tratar, basicamente, da produção industrial aqui no estado do Amazonas em específico e vamos entender também como é essa dinâmica de circulação dos produtos que são produzidos, né, das mercadorias que são produzidas aqui no estado do Amazonas. Vamos verificar aqui sobre a criação da chamada Zona Franca de Manaus, que vai dar origem ao Polo Industrial de Manaus, um dos polos industriais mais importantes do nosso país. Bem, a Zona Franca de Manaus, conhecida pela sigla ZFM, é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro, que tinha como objetivos viabilizar uma base econômica na Amazônia Ocidental e também no Amapá, promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao restante do país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. Ou seja, a ideia era desenvolver a Amazônia, ocupar essa região, para garantir o controle desse território pelo Estado brasileiro, certo? Bem, quando foi criada a chamada Zona Franca de Manaus? Ela foi instituída em 1957, durante o governo de JK, pela Lei 3.173. Contudo, foi somente no governo militar, já no ano de 1967, é que, de fato, a Zona Franca de Manaus ela foi implementada, porque o governo militar tomou isso como prioridade. Isso porque o governo militar acreditava que
Eles precisavam ocupar essa região, eles precisavam ocupar a Amazônia para garantir a soberania do Brasil sobre este território. Então eles tinham ali um lema, integrar para não integrar, que basicamente era tipo conectar a Amazônia com as outras regiões do país para que a gente não tivesse problemas com o domínio desse território aqui. Com o passar dos anos, né, foi determinado um prazo para essa Zona Franca de Manaus e esse prazo ele foi se estendendo. E hoje, o prazo ali de isenção fiscal, por assim dizer, tá bom, de incentivos fiscais, esse é o termo mais correto, vai até 2073. E isso é bom, 2073, só repetindo, tá? Isso é bom porque, obviamente, isso traz desenvolvimento para a Amazônia sem a necessidade da gente desmatar tanto, certo? Eu tenho aqui algumas imagens para vocês do Polo Industrial de Manaus. E para quem não conhece, eu apresento a vocês o Polo Industrial, tá bom? Com imagem de algumas empresas importantes, como, por exemplo, a empresa Positivo, que também tem filiais aqui em Manaus. Temos também outras empresas importantes aqui no Polo Industrial de Manaus. Essa é uma imagem panorâmica, tá? Feita ali por um drone. A gente tem a Honda, que é uma das maiores empresas aqui do Polo Industrial de Manaus. Essas imagens que vocês estão vendo é da Honda, tá? Que fabrica bastante motocicletas aqui na cidade de Manaus. Temos também outras empresas que a gente vai acompanhar a partir desse momento também, como, por exemplo, a LG, conhecida ali mais pelas marcas de TV, eletrodoméstico de uma forma geral, né, que também tem uma fábrica aqui na cidade de Manaus. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, através dessas imagens, é aquilo que nós chamamos de polo industrial de Manaus, né? Isso são muitas empresas, certo? São muitos empregos que nós temos aqui em decorrência desse polo industrial, certo? Aqui vocês têm a imagem da empresa Samsung, que é outra gigante aqui dentro do polo industrial de Manaus. É muito grande, né? Com muitas empresas bastante importantes e isso, obviamente, dá uma dinamizada na economia aqui do estado do Amazonas, de uma forma geral, dessa porção da Amazônia como um todo. E é também importante para que a gente tenha um desenvolvimento sem a necessidade de destruir ali a floresta através de atividades como, por exemplo, a extração de madeira, certo? Dando continuidade, a gente vai verificar agora como é que funciona essa Zona Franca de Manaus. Acompanhem comigo. A Zona Franca de Manaus ela funciona como uma área de atração industrial. E essa atração industrial é feita pela isenção ali de boa parte dos impostos que essas empresas deveriam pagar, né? Isso se dá por meio dos oferecimentos de incentivos fiscais, certo? Bem, com a redução ou isenção de impostos e redução ali da burocracia, isso facilita a entrada dessas empresas aqui nessa região. E é isso que justifica também o porquê dessas empresas estarem aqui, né? Porque elas vêm para a Amazônia, um lugar com uma logística um pouco mais difícil, porque elas se instalam aqui, porque elas têm esses incentivos fiscais aqui e conseguem produzir mercadorias com preços mais competitivos, tanto no mercado nacional como no mercado internacional. E a Zona Franca de Manaus é um grande polo econômico que não envolve somente a atividade industrial, como a gente costuma pensar. Ela envolve também as áreas comerciais e também as áreas relacionadas aos projetos de agropecuária, tanto envolvendo atividade de agricultura como pecuária, como o próprio nome sugere. Qual é a área de abrangência dessa Zona Franca de Manaus? Normalmente, as pessoas tendem a acreditar que a Zona Franca de Manaus ela abarca somente a cidade de Manaus. E não é bem assim, tá? Além da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, nós temos também outras regiões do país que são beneficiadas aqui com a chamada Zona Franca de Manaus, certo? A gente tem o Acre, já vimos aqui, nós temos também o Amazonas, Rondônia, temos também Roraima e o Amapá, que está lá na Amazônia Oriental, certo? Mas a cidade de Santana e também de Macapá, elas acabam ali sendo beneficiadas pela essa chamada Zona Franca de Manaus. Então essa seria a área de abrangência da Zona Franca de Manaus.
Como é que essa Zona Franca de Manaus ela é administrada, professor? Acompanhe comigo. Nós temos um órgão, a SUFRAMA, que é responsável por administrar a Zona Franca de Manaus. A SUFRAMA, a sigla, significa Superintendência da Zona Franca de Manaus. E é ela funciona como uma autarquia, tá certo? Como se fosse um órgão meio que independente ali, com mais autonomia. E é responsável ali por gerenciar, divulgar e manter essa área aqui em questão, a Zona Franca de Manaus, certo? E ela está subordinada ao Ministério de Desenvolvimento Industrial e também do Comércio Exterior. Então, tudo que acontece, a SUFRAMA tem que reportar a esse ministério que eu citei ainda há pouco. O de Desenvolvimento Industrial e também de Comércio Exterior, certo? E aí a gente chega no Polo Industrial de Manaus, que é um braço aqui da Zona Franca de Manaus, e a gente vai entender aqui o que é o Polo Industrial de Manaus. Acompanhe comigo. A Zona Franca de Manaus é essa que eu apresentei para vocês, que é mais ampla, tá? E o Polo Industrial de Manaus é como se fosse a cereja desse grande bolo que é a Zona Franca de Manaus, certo? Possui ali um dos mais modernos aparatos tecnológicos, tá? Abriga uma vasta linha produtiva aqui na região, e a indústria de ponta nós temos aqui também, tá certo? Com a produção de eletrodomésticos, eletroeletrônicos de uma forma geral, veículos, produtos de informática, dentre outros. Então é um polo industrial bastante moderno, bastante tecnológico, certo? É uma referência tanto no Brasil como também no mundo, mas aí tem ali alguns desafios que ele precisa, obviamente, superar e alcançar. Aliás, superar, né? Isso, e eu vou citar aqui quais são esses principais desafios do Polo Industrial de Manaus. Primeiro desafio, diversificar essa produção, tornar essa produção mais diversa, obviamente, para ampliar ali a importância e influência do Polo Industrial de Manaus. Outro ponto, baratear os custos com o transporte. Manaus é uma cidade muito isolada do restante do país, no sentido que nós não temos rodovias de qualidade ligando, por exemplo, Manaus ao principal centro econômico do nosso país, que é a região Centro-Sul, certo? Então, o que acontece? Quase todos os insumos, boa parte dos insumos, eles vêm pelos rios da Amazônia. Então, eles chegam aqui através dos nossos rios. E os produtos que são produzidos aqui, eles também, boa parte deles, acaba saindo aqui pelo transporte hidroviário. Ou a segunda opção seria o transporte aéreo, que é muito caro. Então, a gente precisa, obviamente, dinamizar ali essa questão dos modais que nós utilizamos aqui na região para transportar essas mercadorias que são produzidas por aqui, para diminuir ali o custo com os transportes. Outra questão importante é a implantação de medidas de exploração mais sustentável, que é isso que o Polo Industrial basicamente faz. Mas, assim, implementar mais políticas que possam ali, obviamente, trazer esse desenvolvimento que a Amazônia precisa sem degradar tanto o meio ambiente. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é a questão dos investimentos em biotecnologia, né, para aproveitar o potencial que a região amazônica, de uma forma geral, o estado do Amazonas, ele tem em relação à presença do bioma amazônico por aqui, certo? Dando continuidade, a gente vai ver agora como é que esse transporte, como é que se dá o escoamento daquilo que é produzido aqui no chamado Polo Industrial de Manaus. Eu já falei para vocês um pouco, ainda há pouco, como isso funciona, né? Como vai se dar essa logística daquilo que é produzido aqui no Polo Industrial de Manaus. Bem, o principal modal de transporte que nós utilizamos é o transporte hidroviário. Então, quase tudo que a gente produz aqui é deslocado para as outras regiões do país através do transporte hidroviário. E os insumos também que chegam até o polo industrial vêm também pelo transporte hidroviário, pelo menos boa parte deles, tá certo? E tanto isso é verdade que em 2023, quando nós tivemos uma seca muito forte aqui na Amazônia, no estado do Amazonas também, o polo industrial ficou ali parcialmente suspenso, né, a produção por conta da falta de insumos, né? Não tinha como chegar porque os nossos rios estavam secos e os navios de grande calado não conseguiam atracar por aqui. Bem, para vocês terem uma ideia do quanto o transporte hidroviário é importante, eu digo para vocês que 6 de cada 10 produtos produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, né, eles utilizam
o transporte hidroviário para serem deslocados daqui para outras regiões do nosso país. O outro meio de transporte muito utilizado é o transporte aéreo também, certo? Um centro urbano isolado como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, com um polo industrial importantíssimo, o transporte aéreo dá a velocidade necessária para o desenvolvimento dessa atividade. Contudo, ele tem um custo, é muito elevado, tá? Mas nós utilizamos de uma forma significativa. Para vocês terem uma ideia, a rota de carga mais movimentada do ponto de vista do transporte aéreo é entre Guarulhos e Manaus, e uma outra rota muito movimentada é entre Manaus e Campinas. Para vocês terem uma ideia, 15% daquilo que é transportado, das cargas que são transportadas pelo transporte aéreo, se dá nessa rota Guarulhos-Manaus. Então, olha só a importância, não é isso? Dando continuidade, a gente verifica também que essa rota Guarulhos-Manaus é a rota mais densa que a gente tem ali e é por onde saem os produtos produzidos aqui, aqueles mais sensíveis em especial e que precisam de uma velocidade maior de deslocamento também, e é por onde também chegam alguns insumos. Bem, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.